As crenças centrais são formadas, tem gênese, tem um começo lá na nossa infância. E aí são situações que acontecem e vão formando essa crença central. Crença não no sentido de fé, ok? Mas crença na maneira que eu entendo que a vida é. E essa crença central ela é sustentada por alguns pilares, como se fossem crenças subjacentes, crenças menores, colunas que sustentam ela. Então eu vou contar para vocês uma crença que eu tinha para vocês entenderem melhor, né? Colocarem no lugar. Eu durante algum tempo da minha vida eu tinha uma crença de rejeição, de que eu seria rejeitado de alguma maneira. Como que essa crença surgiu? Eu quando era criança, meus pais trabalhavam durante o dia todo, então a gente ia para a escola de manhã, chegava à tarde, ficava na casa da avó, lá até os pais saírem do trabalho e buscar a gente lá. Eu também tinha duas primas, que tinha a casa da minha avó e embaixo tinha a casa das minhas primas, no mesmo quintal assim. E nós estudávamos na mesma escola e nós íamos de volta os três lá e brincávamos. São irmãs para mim, minhas primas, são pessoas muito próximas. Mas naquele tempo, criança, né, interpretando a vida, aprendendo coisas novas, querendo me sentir pertencendo. Mas vamos pensar aqui, qual vínculo é mais próximo, de primo ou de irmão? Irmãos. Então o vínculo das duas era mais próximo do que o vínculo com o primo. Então nas brincadeiras de dois, quem sobrava? André. Primeiro pilarzinho da rejeição. Mas também elas são meninas e eu era menino. E aí em algumas brincadeiras eu não participava. Não por preconceito, mas porque não me atraía. E aí, mais uma vez, quem sobrava nas brincadeiras? O André. E o André tinha que fazer o quê? Ir pra lá. Mais um pilarzinho. Daqui a pouco nasce meu irmão com deficiência. Meus pais têm que dar mais atenção para ele. Qual que é o sentimento do André? Rejeição novamente. Quer dizer que tudo isso era verdade? Na minha interpretação momentânea, sim. E eu começo a entender a vida a partir daquilo. E aí percebam o impacto que isso tem na vida, porque essas crenças centrais, elas vão gerar os pensamentos automáticos. E aí olha o pensamento automático que eu tinha. Excursão para o Play Center, criança gosta, sim ou não? Com toda certeza. E eu gostava muito, ia muito. Mas no momento que a professora chegava, olha sala, nós vamos ter excursão para o Play Center, ativava a crença central do André de rejeição. Primeiro pensamento que eu tinha, em ônibus geralmente os lugares são de 2 em 2, quem vai sobrar? O André vai sobrar. Geralmente no Play Center o brinquedo é de 2 em 2, quem vai sobrar? O André. E aí qual que é a reação emocional que eu começo a ter? Começo a ter medo, começo a ter tristeza, começo a ter raiva, começo a me isolar, que é um princípio também da depressão. Percebem que na terapia cognitiva a gente tem o hábito muito de mensurar a intensidade. Comecem a fazer isso. Então qual a intensidade que eu senti de medo? 3, 4, de 0 a 10. De tristeza, 7, 8, já um nível alto. Raiva, não tão grande, uns 2, 3 pontos. Medo, uns 8. E aí, pessoal, pensem para uma criança de 10, 11 anos lidando com todos esses sentimentos, essas emoções que disparavam pensamentos automáticos de rejeição. E aí, sabe qual que era a atitude que eu tinha naquele momento? Eu começava a fingir que estava dormindo. Por que eu fingia que estava dormindo? Um processo que na psicologia nós chamamos de esquiva. Para não enfrentar aquilo que estava sendo difícil de mim, eu arrumo uma forma de me esconder da situação, me isolar da situação. E aí, não bastasse isso, quando alguém vinha me chamar para ir comigo, eu tratava com rispidez. Sai daqui, não quero ir. Mas na verdade eu queria. Só que aqueles pensamentos automáticos, o medo da rejeição, me faziam ter essa atitude. Percebem que isso potencializa o sentimento de rejeição? Porque a probabilidade de eu ficar sozinho não era maior a partir disso? Sim ou não? Sim. E eu não percebi essas questões. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa que teve muitos amigos, mas na hora que batia essa crença, ativava esses pensamentos. Às vezes eu via dois amigos conversando, amigos próximos, que eu gostava, que eles gostavam de mim. Mas se eu via os dois conversando, eu fingia que nem via. Por quê?
O medo de chegar lá e ser rejeitado. E aí eu começava a me isolar. Se eu começo a me isolar, eu começo a dar princípios para que a depressão possa aparecer. Depressão é só questão comportamental? Não, tem a questão do cérebro, neurotransmissores, dopamina, serotonina, enfim. Se tiver uma baixa disso, a gente precisa estar regularizando tudo isso para conseguir efetivar o tratamento. Mas é importante a gente conhecer essas técnicas para que a gente saia dessa situação.